Sabe, amados irmãos e irmãs, quantas vezes nos pegamos presos ao que já passou? É como se o nosso coração tivesse um ímã poderoso que nos puxa de volta para ontem, para as dores que vivemos, os erros que cometemos, as oportunidades que deixamos escapar, ou até mesmo para as glórias de um tempo que já não existe mais. A gente se vê revivendo velhas feridas, remoendo culpas que teimam em nos seguir, ou então, olhando para trás com uma nostalgia que nos impede de enxergar o que está à frente. Essa sensação de estar acorrentado ao passado é pesada, não é mesmo? Parece que cada passo que tentamos dar rumo ao futuro é puxado por uma âncora invisível que nos mantém no mesmo lugar, impedindo o nosso crescimento, a nossa alegria, a nossa paz. Muitos de nós carregamos fardos antigos, cicatrizes que insistem em doer, e até mesmo vitórias passadas que de alguma forma nos paralisam, nos fazendo acreditar que o melhor já ficou para trás. É como se a vida fosse uma estrada, e em vez de olharmos para o horizonte, ficássemos com os olhos fixos no retrovisor, perdendo a beleza do caminho que se desenrola diante de nós. Essa prisão do passado não nos deixa viver o presente com a plenitude que Jesus nos oferece, e muito menos nos permite sonhar e construir um futuro diferente, um futuro cheio da esperança que Ele nos promete. É uma armadilha sutil, mas poderosa, que rouba nossa energia, nossa fé e nossa capacidade de avançar. Talvez você esteja se perguntando: como eu faço para me libertar disso? Como eu consigo soltar essas amarras que me prendem ao que não pode mais ser mudado? É uma pergunta legítima e profunda, que ecoa no coração de muitos. A boa notícia é que não estamos sozinhos nessa jornada. Jesus entende cada uma dessas lutas, cada suspiro, cada lágrima que escorre por conta de um passado que insiste em bater à porta da nossa alma. Ele sabe o peso que carregamos, e é exatamente sobre essa liberdade, sobre essa capacidade de olhar para frente e de recomeçar, que a palavra de Jesus nos fala hoje. É um convite para deixar para trás o que nos impede e abraçar o novo que Ele tem para nós. Vamos juntos descobrir o que a palavra de Jesus nos ensina sobre viver com os olhos fixos no alvo, sem se prender ao que já passou, porque Ele é o nosso guia e a nossa força para cada novo dia. E para nos guiar nessa jornada de libertação e de novo começo, vamos nos apoiar em uma passagem que nos lembra de onde vem a nossa verdadeira força para seguir em frente. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Jesus, o Cristo. Amados irmãos e irmãs, essa passagem de Filipenses 3, 13 e 14 é um verdadeiro farol em meio à neblina dos nossos dias, uma bússola que nos aponta a direção certa quando nos sentimos perdidos entre o que foi e o que será. As palavras de Jesus, através do apóstolo, nos trazem uma mensagem de força, de renovação e, acima de tudo, de foco. Ele nos diz: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Jesus, o Cristo. Que profundidade há nessas poucas linhas! A primeira coisa que nos chama na atenção é a humildade. Ele, que tanto realizou, que tanto experimentou, ainda se via como alguém em constante movimento, em constante aprendizado. Ele não se vangloriava de suas conquistas passadas, nem se apoiava nelas como um fim em si. Isso nos ensina algo poderoso. Não importa o quão longe tenhamos chegado, ou o quão bem-sucedidos tenhamos sido, sempre há mais de Jesus para experimentar, sempre há mais para crescer. A verdadeira jornada com Ele é um caminho de contínuo avanço, não um ponto de chegada. E é justamente por isso que a segunda parte da mensagem se torna tão vital. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Essa ideia de esquecer não é sobre ter amnésia, como se pudéssemos apagar da memória os fatos, sejam eles bons ou ruins. Não é sobre fingir que o passado nunca existiu, pois as experiências nos moldam. O que Jesus nos convida a fazer, através dessas palavras,
é liberar o poder que o passado tem sobre nós. É soltar as amarras emocionais que nos prendem a velhas culpas, a dores que ainda sangram, a ressentimentos que nos envenenam. É também deixar de lado a complacência que pode vir de sucessos passados, que muitas vezes nos impedem de buscar novos desafios com Jesus. Quantas vezes o medo de errar novamente nos paralisa? Ou a vergonha de um tropeço nos faz recuar? Ou ainda, a glória de um feito antigo nos faz pensar que já fizemos o suficiente? Jesus nos chama a esquecer nesse sentido, a não permitir que o passado dite o nosso presente ou roube o nosso futuro. Ele nos convida a entregar a Ele cada fragmento do que nos pesa, cada lembrança amarga, cada falha que nos atormenta, e a confiar que Ele tem o poder de nos restaurar e nos dar um novo começo. É um ato de fé e de confiança em seu amor, que perdoa, que cura e que renova. Mas não basta apenas esquecer. A mensagem continua com um movimento ativo e intencional, avançando para as que estão diante de mim. Não é uma postura passiva de espera, mas uma atitude de quem se move para a frente, de quem busca, de quem se esforça. É a escolha consciente de olhar para o horizonte, para as possibilidades que Jesus coloca à nossa frente, para os desafios que nos farão crescer, para as oportunidades de servir e amar que Ele nos apresenta. Avançar significa ter coragem para dar o próximo passo, mesmo que o caminho seja incerto, mesmo que o medo tente nos segurar. Significa confiar que Jesus está conosco em cada trecho da jornada, segurando nossa mão e iluminando nossos pés. Ele é o nosso guia, aquele que conhece o caminho, mesmo quando nós não sabemos para onde ir. E qual é o destino desse avanço? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Jesus, o Cristo. Ah, que beleza! O alvo, o prêmio, não é uma conquista terrena, um status social, uma riqueza material. O prêmio é a própria vocação que vem de Jesus, o chamado que Ele nos faz para uma vida plena, para um propósito maior, para uma intimidade cada vez mais profunda com Ele. É a alegria de viver segundo a sua vontade, de refletir o seu amor, de ser um instrumento em suas mãos para transformar o mundo ao nosso redor. É a certeza de que, ao seguir a Jesus, estamos caminhando em direção à verdadeira vida, aquela que tem sentido eterno. Esse alvo nos dá direção, nos dá um porquê para cada esforço, para cada renúncia. É a presença de Jesus em nós, a sua obra através de nós, e a esperança da vida eterna com Ele que nos impulsiona. Ele é o centro de tudo, o início e o fim da nossa jornada. Sem Ele, o esquecer seria apenas um vazio, e o avançar seria um andar sem rumo. Mas com Jesus, cada passo tem propósito. Cada libertação do passado nos impulsiona para um futuro de esperança, e cada esforço nos aproxima mais do prêmio que é Ele mesmo. Essa passagem nos convida a uma reflexão profunda sobre onde temos colocado nosso foco. Estamos presos ao que passou? Ou estamos olhando para frente, para o que Jesus tem para nós? Estamos nos deixando levar pelo desânimo ou pela complacência? Ou estamos avançando com fé e determinação? Ele nos chama para uma vida de movimento, de crescimento, de transformação, sempre com os olhos fixos nele. E é com essa verdade no coração, com a certeza de que Jesus é o nosso alvo e a nossa força, que nos preparamos para derramar nossa alma em oração, entregando a Ele o nosso passado e pedindo sua graça para avançar em seu propósito, que o seu amor nos envolva e nos capacite a viver essa verdade a cada dia. Ah, Jesus, aqui estamos nós, amados irmãos e irmãs, com o coração aberto e a alma sedenta diante de Ti. Tu nos conheces por completo, sabes de cada detalhe da nossa vida, de cada pensamento que nos assalta, de cada emoção que nos percorre. E é com essa verdade que nos achegamos a Ti agora, buscando a Tua presença, a Tua paz, a Tua direção. Sabe, Jesus, muitas vezes nos sentimos como um barco à deriva, puxado pelas correntes do passado.
São as lembranças amargas que insistem em flutuar na superfície da nossa mente. As palavras duras que ouvimos. As decepções que sofremos. As traições que nos marcaram profundamente. Pedimos, Jesus, que Tu venhas com o Teu toque suave e cicatrizes essas feridas que ainda doem. Que Tu enxugues cada lágrima silenciosa que escorre por conta do que já foi. Ajuda-nos a esquecer essas dores no sentido que a Tua palavra nos ensina. A desvincular o poder delas sobre o nosso presente. Que o Teu amor seja o bálsamo que cura. Que o Teu perdão seja a fonte que lava toda a amargura. Jesus, também somos assombrados pelos erros que cometemos, pelas escolhas equivocadas que fizemos, pelos momentos em que falhamos e decepcionamos a nós mesmos e aos outros. A culpa é um fardo pesado que teima em nos seguir, como uma sombra que não nos abandona. Mas Tu, Jesus, és o Deus do perdão, o amigo que compreende, o Salvador que redime. Por isso, entregamos a Ti, agora, cada falha, cada tropeço, cada pecado que nos envergonha. Lava-nos com o Teu sangue precioso, purifica-nos e nos lembra que em Ti há sempre um novo começo, uma nova chance. Ajuda-nos a nos perdoar, assim como Tu nos perdoas, a soltar essa autocrítica cruel que nos prende e a caminhar na liberdade que Tu nos ofereces. E não são apenas as dores e os erros que nos prendem ao passado, Jesus. Às vezes, são as glórias de um tempo que já não existe, as conquistas que nos enchem de orgulho, mas que, paradoxalmente, nos impedem de avançar. Acreditamos que já fizemos o suficiente, que já alcançamos o nosso máximo, e nos acomodamos. Quebranta em nós essa autossuficiência, essa vaidade que nos cega para as novas possibilidades que Tu tens. Ajuda-nos a não viver de glórias passadas, mas a buscar a Tua vontade e o Teu propósito para o hoje e para o amanhã. Que a nossa maior glória seja sempre Te servir e Te amar, e não aquilo que fazemos ou conquistamos por nós mesmos. Jesus, também há as expectativas frustradas, os sonhos que não se realizaram, os planos que desmoronaram e nos deixaram com um gosto amargo na boca. É difícil soltar o que tanto desejamos, o que tanto planejamos, e ver que não aconteceu como esperávamos. Entregamos a Ti esses pedaços de sonhos quebrados, essas esperanças adiadas. Ajuda-nos a confiar que os Teus planos são sempre melhores que os nossos, que o Teu tempo é perfeito e que Tu podes transformar ruínas em algo novo e belo. Que possamos aprender a descansar em Tua soberania, sabendo que Tu és o Senhor de tudo e que cuidas de nós em cada detalhe. E então, Jesus, depois de entregarmos a Ti o nosso passado, pedimos a Tua graça para avançar para as que estão diante de nós. Dá-nos a coragem para dar o próximo passo, mesmo que o caminho seja desconhecido. Remove de nós o medo do novo, a insegurança que nos paralisa, a dúvida que nos impede de seguir em frente. Que o Teu Espírito Santo nos encha de ousadia e de fé para abraçar as novas oportunidades que Tu colocas em nosso caminho. Ajuda-nos a enxergar com os Teus olhos as portas que se abrem, os chamados que Tu nos fazes, as pessoas que Tu queres que alcancemos com o Teu amor. Que não nos falte disposição para buscar, para aprender, para crescer, sempre com a certeza de que Tu és a nossa força. E nesse avanço, Jesus, que os nossos olhos estejam fixos em Ti, no alvo, no prêmio da soberana vocação de Jesus, o Cristo. Tu és o nosso propósito, a nossa razão de ser, a nossa maior alegria. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor, da Tua graça, da Tua verdade. Que cada escolha que fizermos, cada decisão que tomarmos, esteja alinhada com a Tua vontade e glorifique o Teu nome. Ajuda-nos a discernir a Tua voz em meio a tantas vozes, a seguir os Teus passos em meio a tantas distrações. Que a nossa maior ambição seja Te agradar, Te servir e viver para a Tua glória. Pedimos, Jesus, por um coração renovado, por uma mente transformada, por um espírito cheio de esperança. Que possamos acordar a cada manhã com a certeza de que o hoje é um presente Teu, uma nova chance para Te amar mais,
para avançar em teu propósito, para deixar para trás o que não serve e abraçar o que vem de ti. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em ti. Que possamos sentir a tua presença ao nosso lado, nos confortando, nos guiando, nos fortalecendo em cada momento. Que a nossa fé em ti seja inabalável, a nossa esperança seja viva e o nosso amor por ti cresça a cada dia. Confiamos em ti, Jesus, para nos libertar do peso do passado e para nos impulsionar para o futuro que tu tens preparado para nós. Que a nossa jornada seja de constante crescimento em ti, de entrega e de plena confiança. Amém. Amados irmãos e irmãs, que oração poderosa acabamos de fazer juntos, não é mesmo? Sentir a presença de Jesus nos libertando do que nos prende e nos impulsionando para frente é algo que transforma a nossa alma. A mensagem de hoje nos lembra de um ponto crucial. Não podemos mudar o que já passou, mas podemos, sim, mudar a forma como o passado nos afeta. E mais importante, podemos escolher como viveremos o nosso presente e construiremos o nosso futuro. E a boa notícia é que não precisamos fazer isso sozinhos. Jesus está conosco, de braços abertos, pronto para nos ajudar a soltar as amarras, a curar as feridas e a nos dar a força para avançar. Ele é o nosso alvo, o nosso prêmio, a nossa maior recompensa. Que possamos sair daqui hoje com essa verdade gravada em nossos corações. O passado não nos define, mas Jesus nos redefine a cada novo amanhecer. Ele nos dá a graça de recomeçar, de olhar para frente com esperança e de viver cada dia com propósito, fixando os nossos olhos nele. Se essa mensagem tocou o seu coração e te deu um novo fôlego, eu te convido a fazer algo importante. Primeiro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também precisa se libertar do passado e encontrar força para avançar. Você pode ser um instrumento de Jesus na vida de outra pessoa. Segundo, deixe um comentário aqui embaixo nos dizendo: o que você está decidindo deixar para trás hoje para avançar com Jesus? Sua história pode inspirar muitos outros. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos devocionais e orações. Juntos, somos mais fortes na fé. Que a paz de Jesus esteja com você, hoje e sempre, te guiando em cada novo passo da sua jornada. Fiquem com ele e avancem, porque o melhor está por vir.